Olá, sexto ano. E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jardel, professor de Geometria do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, iremos realizar uma atividade extra sobre ângulos. Essa atividade é uma revisão do que a gente já havia estudado nas aulas passadas. Ok? Então, peguem o livro e vamos responder juntos as questões a seguir. Responda as questões a seguir. Primeira questão. O ângulo reto, também conhecido como um ângulo de 1/4 de uma volta, mede quanto? Então, vamos lá. Sabemos que um ângulo reto é 1/4 de uma volta. Então, uma volta é igual a quanto? A 360. Uma volta é igual a 360. Só que ele quer saber 1/4. Então, 1/4, vamos dividir por 4. Vamos dividir por 4. 1/4 é dividido por 4. Então, 360 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 90 graus. 360 dividido por 4 é igual a 90 graus. Então, a letra correta é a letra A. O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Ok? Vamos para a segunda questão. O ângulo que mede menos de 90 e mais de zero é chamado de quê? O ângulo que mede é maior que zero e é menor que 90 é um ângulo que? Agudo. Esse ângulo é um ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo que mede mais que zero e menos que 90. A letra B não pode, por quê? Um ângulo raso é um ângulo que mede quanto? Um ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. O ângulo raso mede 180 graus. Então, não poderia ser ele. O ângulo reto também não poderia ser, porque o ângulo reto mede apenas quanto? 90 graus. Ele quer um valor entre 0 e 90. Então, a letra C não poderia. E a letra D, um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que quem? Maior do que 90 graus. Então, não poderia ser a letra D também. Então, essa questão, ele queria apenas que você calculasse, determinasse a medida que corresponde ao ângulo agudo, que é uma medida de 0 até 90 graus. Então, a letra correta é a letra A, ângulo agudo, ok? Terceira questão. Sem utilizar instrumentos, qual é o instrumento que é utilizado para medir ângulo? A gente sabe que o instrumento utilizado é o transferidor. Transferidor é o instrumento para medir ângulo. Ele quer que associe cada ângulo à sua medida e depois classifique o ângulo de acordo com sua medida. Então, essa questão é só classificação de acordo com as medidas, ok? Então, vamos lá. Letra A. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo aberto. Como eu falei, ângulo, quando ele é muito aberto, é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso está entre 90 e 180. O valor que está entre 90 e 180 é o 120. Então, 120 corresponde à letra A. 120 corresponde à letra A, ok? Então, a classificação desse ângulo é um ângulo, o quê? Obtusângulo. É um ângulo obtusângulo, que ele é maior do que 90, obtuso. É um ângulo maior do que 90 e
menor do que 180. Aqui é um ângulo obtuso. Obtusângulo, perdão que eu tinha errado, é triângulo. A gente ainda vai estudar triângulos nos assuntos que vêm logo em seguida, depois de polígonos, ok? Então, obtuso é ângulo, ok? Então, ângulo maior que 90 é obtuso. Então, vamos lá, letra B. A letra B, aqui, ó, tem um ângulo que? Um ângulo reto. Um ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, aqui, ó, é a letra B. É um ângulo que mede 90 graus. Esse ângulo aí é um ângulo que? Reto. É um ângulo reto. O ângulo reto mede 90 graus. O ângulo reto mede 90 graus. Ok? Na letra C, temos esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo raso, ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta mede quanto? 180 graus. Então, 180 corresponde à letra C. 180 corresponde à letra C, ok? Então, aqui é o ângulo que? Meia volta, ou ângulo como também é chamado? Ângulo raso. O ângulo raso também é chamado de ângulo de meia volta. E a letra D, como é chamado esse ângulo aqui? Esse ângulo ele é um pouco mais fechado. Então, ele é o ângulo agudo. O ângulo agudo ele mede menos que 90. Então, a letra D corresponde a 50 graus. Então, gente, esse ângulo da letra D, a gente classifica ele como um ângulo agudo. O ângulo agudo. Tranquilo essa questão. Então, vamos recapitular essa questão aqui. Ele queria que você determinasse, fizesse a relação do ângulo com sua medida. Depois, ele queria que você classificasse o ângulo de acordo com sua medida. A letra A é um ângulo que? De 120 graus, então é um ângulo obtuso. A letra B é um ângulo de quanto? De 90 graus, então ele é um ângulo reto. A letra C é um ângulo de 180, então ele é um ângulo raso. A letra D é um ângulo agudo. Então, ele mede quanto? 50 graus. Então, a correspondência, a relação correta é DBAC. DBAC, ok? Então, essa questão era só relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. A primeira era o ângulo, a segunda é sua medida. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. O ângulo formado pelos ponteiros do relógio, pelos ponteiros da hora e do minuto, o ângulo formado por os dois ponteiros. Quando o relógio está marcando, quando o relógio marca 6 horas. Lembrando que cada hora no relógio corresponde a 30 graus. Então, ele quer saber a medida de 6 horas. 6 horas, você irá fazer 6 vezes quanto? 6 vezes 30. 6 vezes 30 é igual a quanto? 180 graus. Então, o relógio, quando marca 6 horas, forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, a letra correta é a letra D. Questão fácil. Cada hora no relógio corresponde a 30 graus. Cada hora no relógio corresponde a 30 graus. Então, 6 vezes 30 é igual a 180. Letra D. A quinta questão, ele quer saber como podemos obter um ângulo raso se juntar quais ângulos?
A letra A, dois ângulos agudos formam ângulo raso? Não, não tem como formar um ângulo raso. O maior ângulo agudo é 89. 89 mais 89 é 178. Um ângulo agudo e um ângulo reto. O maior agudo, 89, mais 90, 179. Não forma ângulo raso. E a letra C, um ângulo reto, 90, mais um ângulo reto, 90. Então, a letra C é a resposta correta. É a letra que tem dois ângulos juntos, formam um ângulo raso. Letra C. Questão um pouquinho interpretativa, mas dá para resolver. Sexta questão, ele quer saber um ângulo de 3/4 de uma volta, mede quanto? Vamos lá. Essa questão, eu vou fazer uma ilustração para você compreender melhor. Como? Eu vou fazer aqui uma volta. Uma volta completa é quanto? Uma volta completa é 360. Uma volta completa é 360. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma volta completa aqui. 360. Essa volta, se eu dividir ela no meio, vai formar dois ângulos de 180. Se eu dividir ela em 4 partes, irá formar 4 partes de 90. Porque 360 dividido por 90 por 4 é 90. 360 por 4 é 90. Cada parte dessa aí vale 90 graus. Só que ele quer quantas partes? Ele quer só 3 das 4 partes. Ou seja, a primeira parte aqui é 90. A primeira é 90. A segunda parte também é o quê? 90. E a terceira parte também vale quanto? Vale 90. Ou seja, uma parte é 90. Como ele quer 3/4, é só 3 partes do total de 4. Então, vamos pegar 3 e multiplicar por o total de uma parte, que é igual a quanto? A 90 graus. Ou seja, vamos fazer 3 vezes 90, que vai dar quanto? Vai dar 270 graus. 270 graus. Então, a letra correta é a letra C, de Colégio Santa Rita. Ok? Essa questão aqui também é fácil. É só lembrar. Outra maneira que você poderia fazer, você ia pegar 360, divide por 4, o resultado multiplica por 3, porque é 3/4, ok? Vamos para a próxima questão. A sétima questão, ele falou, o instrumento utilizado para medir ângulo é o transferidor. Com o auxílio do desenho, determine a medida de cada ângulo. Agora é a sua vez. Quanto mede os ângulos abaixo? Atenção! Comece a contar do zero, que está na semi-reta ao lado, apoiada na linha de fé. Na linha aqui embaixo. Então, vamos lá, gente. Olha só. Esse ângulo, ele é um pouquinho fechado. Então, é um ângulo que agudo, ele é menor do que 90. Aqui, em relação a esse ângulo, ó, o zero daqui, o zero daqui. Vamos contar do zero até chegar nessa reta aqui. Nessa reta aqui, tem dois valores, que é o de 140 e o de 70. Só que como o ângulo é agudo, ele vai medir quanto? Ele mede 70 graus. 70 graus é a medida do primeiro ângulo. Ok? Vamos agora ver o segundo ângulo. O segundo ângulo
ele é um ângulo que? Ele é um ângulo mais aberto, ele é um ângulo obtuso. Começando do zero, ó, o zero está aqui. Ele vai até essas semi-reta aqui. Na semi-reta tem dois valores. Tem o de 110 e tem o de 70. Só que na questão ele quer saber o ângulo obtuso. É maior do que 90. Então o ângulo correto é o ângulo de quanto? É o ângulo de 110 graus. É um ângulo de 110 graus. Ok? Então a letra A, o primeiro exemplo, é 70 graus. O segundo exemplo é 110 graus. Vamos lá para a oitava questão. Muitas situações do cotidiano exigem que se conheça a medida de um ângulo. Em outras, é necessário comparar ângulos. E existe também aquelas nas quais a classificação dos ângulos se faz necessária. A postura correta em diversos esportes é uma suma importância para o maior desempenho do atleta. Observe as figuras a seguir. Elas possuem em comum a classificação dos ângulos assinalados. Esses ângulos são o quê? Olha só no primeiro exemplo aqui, gente. No primeiro exemplo, temos a abertura das pernas desse menino aqui. A abertura ela é um pouco mais aberta, ou seja, formou um ângulo obtuso. E aqui temos outro ângulo obtuso, que é o ângulo formado entre o braço da menina e esse instrumento que ela está jogando aí, ou seja, também é um ângulo que obtuso. Então as duas coisas em comum formam dois ângulos o quê? Dois ângulos obtusos. A letra correta seria a letra C. Ok? Nona questão. Indique a opção verdadeira sobre o quadrilátero abaixo. Quadriláteros são quatro lados. Ok? Se são quatro lados, então implica dizer que na questão são quatro ângulos. Quatro lados, quatro ângulos. Ok? Nessa questão, temos um ângulo obtuso, que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Temos um ângulo agudo e temos dois ângulos retos. Ele quer saber a medida correta de acordo com cada ângulo. Então vamos lá. Não há ângulo agudo? Falso, tem um ângulo agudo. Tem um ângulo agudo. Falso. Há um ângulo raso? Tem algum ângulo de 180? Também não tem ângulo de 180. Também é falso. Há ângulo reto? Verdade. Ângulo agudo? Verdade. Ângulo obtuso? Verdade. Então, ó, a resposta correta é a letra C. A letra D, não há ângulo reto? Falso, tem dois ângulos retos. Então, a resposta correta é a letra C. A letra C, ok? Então, gente, ó, para finalizar o dever, vamos responder a questão aqui que ela é formada por os ponteiros do relógio. Responda. O menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando marca quantos graus? Quando marca quantas horas? 3 horas. Cada hora, 30 graus. Cada hora, 30 graus. Então, vamos fazer o quê? 3 vezes quanto? 3 vezes 30, não é isso? 3 vezes 30. Então, vamos lá. 3 vezes 30. 3 vezes 30 é igual a quanto? É igual a 90. É igual a 90 graus. Ou seja,
o ângulo é um ângulo quê? É um ângulo reto. Então, a letra A é o ângulo reto. Letra B. O menor ângulo formado pelo ponteiro quando marca o quê? 2 horas. Então, vamos fazer 2 vezes quanto? 2 vezes 30. 2 vezes 30. 2 vezes 30 é igual a 60 graus. Então, 60 é um ângulo que? É um ângulo agudo. Então, ó, a letra B é um ângulo agudo. E a letra C? Qual é o menor ângulo formado quando marca 5 horas? Ou seja, vamos fazer 5 vezes quanto? 5 vezes 30. 5 vezes 30 é igual a quanto? É igual a 150 graus. É igual a 150 graus. Ou seja, vai formar um ângulo obtuso. É um ângulo obtuso. Ok? Letra A, reto, porque é 90. Letra B, agudo, porque é 60. E a letra C é um ângulo obtuso, porque é maior do que 90. Tranquilo até aí? Então, gente, a aula de hoje a gente finaliza a atividade com essas 10 questões que são essenciais para você fixar bem o conteúdo de ângulos, ok? Então, na aula de hoje era isso. Obrigado pela atenção e continue estudando. Até a próxima aula.